E em 2019 eu tive uma pequena fragilidade. Eu terminei o doutorado e me peguei pensando, e agora? Né? Então eu cheguei uma espécie de fundo de poço. E passei um período que eu só tinha vontade de dormir, ia para o trabalho à força e me trancar. Eu não entendia por que eu estava vivendo aquilo. E sofri muito mesmo. E quando eu cheguei nesse momento da minha vida, 2019, entre 2017, mas foi se acentuar em 2019, eu parei e pensei, bem, eu posso ir para um psicólogo, que não tem problema nenhum as pessoas irem para um psicólogo, e eu posso tentar me curar com toda a experiência que eu já tenho. Né? E foi aí que eu, durante 40 dias e 40 noites, eu fiz uma espécie de jejum. Durante 40 dias e 40 noites. Invocava muito a presença de Deus para minha vida e elaborei 40 atividades. 40 atividades, as quais me tornou curada. Eu me curei. Nesse momento difícil que eu estava passando, que era descobrir quem eu era. Quem eu era? Por que eu tinha tanto, entre aspas, conhecimento? Por que eu tinha tantas boas relações? Por que eu já tinha tido tantas boas respostas? Por que eu estava vivendo aquele momento? E então foi isso. Surgiu esse livro, Diário Mágico, Eu Sou a Minha Própria Cura. Porque eu descobri que tudo está dentro da gente. Que só precisa a gente desenvolver isso, descobrir isso. Olhar para si de forma diferente. Mas é difícil, muito difícil, você entrar numa situação, praticamente vai lhe colocando para baixo, e você ter a capacidade, não sei se eu posso falar isso, não é capacidade não, é outro nome, de conseguir superar aquilo que é mais forte do que aquilo que você está tentando superar. Você conseguir contornar tudo isso, porque só pode ser Deus no coração demais. Eu queria que você dissesse como isso ali para você conseguir criar o diário mágico. Eu queria que você falasse dele e em cima disso você continua. Falasse como foi que você conseguiu sair daquilo ali. Eu passei a observar que quem me dominavam eram os pensamentos. Né? Então, se eram os pensamentos que estavam me dominando, para que eu tivesse tristeza, para que eu tivesse desânimo, para que era como se a vida para mim chegasse ao final, ela não tivesse mais sentido. Então o que eu fiz? Eu tinha que dominar os pensamentos. Então eu me apoderei da Bíblia, Novo Testamento, né? Eu fui ao Novo Testamento, eu fui ao Salmo 27, que algumas Bíblias têm como de 26 ou 27, e fui fazer a leitura dele diariamente, buscando compreender algumas coisas. E fui identificar o que me causava dor, sofrimento e tristeza. E eu fui voltar no meu passado. Fui descobrir quem eu era. Então eu fui ver, quando eu era menina, eu fui analisar a minha relação com o meu pai, a minha relação com a minha mãe, como era, a minha relação com as pessoas, como é que eu olhava para mim. Por que eu necessitava de afirmação de outra pessoa? Será que aquilo que eu estava vivendo não era uma necessidade de ser acolhida? Ou por que eu tinha que me preocupar sempre antes de fazer ou dizer alguma coisa? Por que eu estava pedindo a aprovação dos outros? Então veio uma série de questões que eu fui identificando. E eu vi que eu tinha muitos traumas. Eu tinha muitos traumas das relações anteriores. Eu tinha muito trauma da minha criança. Eu era uma criança com todos os problemas da separação do meu pai, da minha mãe, com todos os desafios de eu ter ido para a escola tarde demais, com todos os desafios de ter passado tempo sem poder falar com a minha mãe, nem ver minha mãe,
Por todos os desafios que eu enfrentei quando eu tive uma situação e meu pai negou a minha parte, disse que eu não era mais filha dele. Então eu tinha dentro de mim muitos dilemas guardados que agora estavam à tona. Eu lidava com eles, ou eu seria capaz de talvez tirar a própria vida. Você que está me ouvindo, eu queria que você compreendesse que assim, você não tem culpa do sentimento que você tem. Você não tem culpa das experiências que você trouxe de criança e de adolescente. E que se você é adolescente, você não se culpe. É preciso que a gente, e foi o que eu fiz, eu fui compreender e aprender a lidar. E liberar. E aí, dentro desse livro, o que eu fui fazer? Eu liberei perdão, eu fui perdoar o meu pai, eu fui perdoar a relação que eu tinha com a minha mãe, que eu não gostava e muitas coisas que ela fazia. E eu fui dizer para mim mesmo que tá tudo bem, eu tá daquele jeito, mas que eu não tava mais nem aí para alguém, se alguém gostava de mim, não gostava, que eu tinha passado uma vida tentando agradar os outros. E agora era a minha pessoa, o meu interior gritando para ser visto. Muita gente ainda não vai chegar nessa compreensão do que eu estou falando. Você está entendendo? Mas que era uma necessidade minha de parar e olhar para mim, para quem eu sou. Espero que não passem. São raros as pessoas que querem remoer essas coisas da vida. Porque as pessoas acham que o passado é passado. Mas a ferida fica. A ferida fica. Eu estou aprendendo com você. São medos que a gente tem. Não creio que seja isso, Rita? São medos. O maior medo é você não quer que as pessoas saibam que você sofreu aquilo. Você não quer que as pessoas saibam que você passou por aquilo. E também você não quer que as pessoas saibam que você é frágil. Ou que foi frágil. Ou que você tem fragilidades. Todos nós temos. E que a gente passa uma vida toda tentando ser forte. A gente passa uma vida toda tentando se justificar. Mas que vai chegar um momento que você tem que lidar com isso. Então, assim, não é bom deixar para trás. O passado ficou no passado. É mentira. O passado bate na tua porta. Toda hora. Toda hora que você tem que tomar uma decisão. Toda hora ele está ali, dizendo para você, resolva esse problema. Para você ser livre, para você se libertar, para você subir de nível. E foi isso que eu passei durante esses 40 dias fazendo. Quando uma pessoa chega nesse período, no momento desse da vida, ou que enfrenta isso, eu penso que é para dar seu testemunho. Porque você precisa vencer. Principalmente desafios e traumas guardados por experiências que uma pessoa só vive. E esses traumas e essas experiências faz você se sentir fracassado, faz você se sentir que você não vai conseguir, que é o que dá a questão da ansiedade, faz você se olhar e não gostar de você, faz você se olhar e achar que não é capaz, faz você estar com uma pulguinha atrás da orelha sempre dizendo que você não vai conseguir, você não é capaz, para que pensar nisso, para que isso, desiste disso, não faz isso. E aí, alinhado ao que as pessoas que estão ao teu redor exigem de ti. E aí você se sente um fardo tão grande que, quer queira que não, você acaba por desmoronar. As pessoas que falavam na hora que você estava lá, a maioria delas foram pessoas para lhe acolher, ou teve uma ou duas que estavam com você? Se isolou? Como foi que aconteceu? Só pra gente ter uma ideia. Eu fiz modo águia. A águia se retira, né? Pra sofrer e depois retorna. Mais saudável, mais valente, mais disposta. Eu não contei nada pra ninguém. Nunca deixei ninguém perceber. Nem os meus filhos que viviam comigo dentro de casa. Às vezes até dizia assim, mãe, mas você tá um pouco chata. Né? Mas eu não deixei que ninguém percebesse o que eu estava vivendo. Que para mim foi mais sufocante. As pessoas não perceberem, né?
Porque também as pessoas têm muito de julgar no mundo. A cada minuto, uma pessoa tira a própria vida por conta disso. Tudo isso são as exigências, são as experiências e o não falar. Calar. Esse calar sem saber cuidar faz com que muita gente, como mulheres e homens, saem de casa para o trabalho e no caminho tiram a própria vida. Queria que você falasse sobre este livro, né? Diário Mágico. O livro, um diário, a verdade é um diário mágico. Ele tem 40 atividades, onde quem quiser adquirir ele poderá voltar a sua vida inteira, para você se auto-identificar, se auto-analisar, como eu me defino, quem eu sou, né? E aí tem as páginas todas para resposta. Ele é um diário. Você tá entendendo? Ele tem 40 atividades, onde tem as perguntas e você vai respondendo sobre você. É um método, você está entendendo? É um método, o que tipo de rotina eu vou construir para mim. E aqui já tenho, dou ideias e você pode adaptar a sua vida. E também, eu, por exemplo, aqui, eu me considero uma pessoa apegada, desapegada. Como é que eu me vejo? O que há dentro de mim que precisa ser mudado? E aí, bem aqui, você tem o espaço. Aí nesse seu diário você instiga as pessoas a se entender. Sim, a se entender. É um diário. E aqui, por exemplo, qual é o meu verdadeiro propósito? E aí eu vou falar aqui, eu explico, eu dou orientações e no final você vai criar o seu propósito. Show, eu gostei, muito massa. É um livro para toda idade. Sim, para toda idade. Porque eu vou fazer minhas anotações diárias das coisas da minha vida e vou aprender a lidar com as minhas situações. O Wilson, que tem, por exemplo, como anda o seu relacionamento amoroso? Ele é bom, ele é ruim? Como é que anda? Estou presente nessa parte. Como é que eu posso me resolver? Pois, olha, como anda o poder de gratidão? Você é uma pessoa que agradece? Como você olha para as coisas? Você valoriza o que você tem? E a gente ter tudo definido sobre quem somos. E aí sim, você não precisa mais se preocupar, você não precisa mais estar tentando se justificar, você não precisa mais, porque você já se conhece, você não precisa mais estar preocupado pelo que vai dizer, se vai magoar ou deixar de magoar alguém. Você já entendeu tudo quando você se conhece. E se você deseja entrar em contato comigo, quiser assessoria pessoal, eu trabalho 2 temáticas somente, que é como você cuidar de si, né? A autoaceitação, o autocuidado e o autozelo, né? E autorresponsabilidade. E a outra é a relação com o outro, porque uma afeta a outra. Às vezes você não gosta de você por conta da relação que você tem com o outro. Isso, mas as pessoas acham que tem muita compreensão errada. Às vezes as pessoas acham que se colocar em primeiro lugar é ser egoísta. Não. É respeitar a si. Eu aprendi isso. Né? É aprender a dizer o não. O gostar de si, o se priorizar é aprender a dizer não. Aprender a dizer o sim também. Aprender quando tem que calar. Aprender a lidar consigo. Saber das suas qualidades, dos seus defeitos. É saber compreender a si mesmo, a sua dor. É saber que você é frágil, por isso você não pode fazer aquilo ou deixar de fazer. São questões simples e básicas da nossa vida que a gente às vezes nunca parou para pensar. E que isso faz com que a gente às vezes tenha até a vida atribulada que a gente tem. Cuidem mais de si.